Agora, no Rede Notícias, Mulheres de Fibra. Nós fazemos a diferença, aqui na Ilha do Mel FM. Bom dia para você que está acompanhando também o nosso Rede Notícias. E essa semana a gente vem trazendo várias entrevistas sobre o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a mulher na história. Nós vamos conversar com a Tati Zimmermann, que é professora em História da Arte. Professora Tati, bom dia, seja bem-vinda ao Rede Notícias. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Professora Tati, vamos começar falando lá atrás, nas primeiras sociedades humanas, há cerca de 250, 300 mil anos atrás. É verdade que havia igualdade de gênero? Porque tem alguns estudos que foram publicados que mostram isso. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho. Não, a gente não tem fonte histórica escrita nessa época, né? São só fontes arqueológicas e estudos antropológicos. Mas acredita-se que sim, né? Que tanto homens quanto mulheres faziam as mesmas funções, trabalhavam juntos ali pelo sustento do grupo, né? As comunidades eram nômades principalmente, e eles trabalhavam juntos pela sua própria sobrevivência. Com o passar do tempo, as descobertas que os seres humanos foram fazendo de como plantar, como criar animais, as sociedades foram se sedentarizando, e com essa sedentarização que acabou formando as diversas atividades humanas. Alguns foram se especializar em prever a previsão do tempo, por exemplo, olhar as estrelas, ver que época do ano que era melhor para plantar. Outros foram se especializando em plantar, e aí com isso, com essa divisão do trabalho, também foi surgindo devagarinho a divisão dos gêneros. O Rousseau, ele escreveu um livro chamado A Origem da Desigualdade dos Homens. E nesse livro, o Rousseau coloca o seguinte, que a desigualdade surgiu a partir do momento que surge a propriedade privada. Como que foi isso, né? A gente fala propriedade privada, as pessoas já levantam o cabelo, né? Falam, nossa, como assim? O que ele fala? Porque ele diz o seguinte, que a partir do momento que uma pessoa cercou um pedaço de terra e disse, essa terra é minha, e os outros acreditaram, aí começa a ter pessoas que têm muita terra e pessoas que têm pouca terra e aqueles que não têm nenhuma. Então essa desigualdade entre os homens surge aí, né? Surge nesse momento aí, dessa existência de uma propriedade privada. E o que isso tem a ver com o feminismo? O que isso tem a ver com a desigualdade do gênero? Como a gente sabe, nível de quem? A mulher é fácil, né? Biologicamente falando, as mulheres sabem quem são seus filhos. Sim. Mas o homem, como isso funciona? Como saber quem são os filhos? E a partir do momento que tem propriedade privada, como é que você vai deixar herança? Você tem que garantir quem é filho de quem para deixar herança. Então, nessa separação, algumas sociedades se tornaram matrilineares. Ou seja, a herança é passada de mãe para seus filhos. E nessas sociedades, a maioria delas são matriarcais. Ou seja, existe uma participação política, uma participação de chefia muito importante das mulheres, justamente porque elas são chefes de famílias. Só que no Ocidente, a maior parte das sociedades se configuraram pelo modelo patriarcal. Sim. Ou seja, para você deixar a herança, precisa saber quem é o filho do pai. Sim. E como é que um homem tem garantia de que aquele filho é dele? Controlando também as suas mulheres. E aí surge a divisão, né, não só de tarefas, mas também essa distinção de gêneros. A mulher, ela passa a ser controlada, impedida de exercer funções políticas, por exemplo, de chefia, funções de ter que sair de casa, né, porque existiram sociedades onde as mulheres eram guerreiras. Só que se uma mulher é guerreira, ela está fora de casa. Como que o homem vai controlar de quem é o filho que ela está gerando, por exemplo? Não é? Verdade. Então, sociedades patriarcais tradicionais acabaram formando o que a gente chama hoje de machismo. Que é o quê? Essa superioridade do homem sobre a mulher. Porque precisa de um controle para você garantir que o filho, né? Para garantir que o filho é daquele sujeito, ele precisa controlar as mulheres. E aí surge, por exemplo, as sociedades gregas, que as mulheres não podiam sair de casa, o modelo, né, ali do Oriente Médio, as sociedades muçulmanas, por exemplo, a sociedade romana,
Ana, e aí, claro, né, a nossa sociedade ocidental aqui, Europa e depois Américas, porque fomos colonizados pelos europeus. Sim. Então a gente acaba trazendo esse modelo patriarcal que vem lá de Roma, que vem lá da Grécia, que é esse modelo mais machista. Mas existem sociedades que são matriarcais. A senhora estava falando, professora Tati, ali também dessa questão, né, do homem, ele dominar a mulher, não deixar ela sair. Me veio muito também essa questão, assim, quando a mulher casa, ela tem que levar o nome do marido. Ela leva o nome do marido porque é o marido que é o chefe da família. Uhum. É o marido que é o dono das propriedades. Durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil, as mulheres não podiam ter propriedade. Pois é. Quem herdava todas as propriedades era o filho homem. Uhum. E a mulher, ela se tornava um objeto, né? Inclusive objeto de troca do seu pai, que fazia o melhor negócio casando sua filha. Correto. Muitas vezes com um aliado político, um aliado econômico. E depois essa garota, essa moça, essa mulher, se tornava um objeto do seu marido. Uhum. Até 1954, eu posso estar errada nessa data, mas é por aí, até mais ou menos a década de 50, uhum. de 1950 mais ou menos, o Código Civil Brasileiro proibia mulheres de trabalhar sem ter autorização de seus pais ou seus maridos. Imagina. E não faz muito tempo, se a gente for ver, né, professora? Não faz muito tempo, faz o quê? Uns 70 anos, mais ou menos? Imagina. Mulheres de Fibra. Nós fazemos a diferença aqui na Ilha do Mel FM. Rede Notícias. A notícia como ela é.